Qual profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos, meus irmãos. Deus de toda sabedoria, de todo conhecimento, Deus de toda justiça, de toda graça, de toda santidade e majestade, é com alegria no nosso coração e temor do Senhor em nossos corações que nos achegamos a Ti nesta hora para dar ao Senhor a glória que é devida ao Teu santo nome. O Seu nome deve ser glorificado, o Seu nome deve ser exaltado, Senhor, por causa do Teu caráter santo e por causa da maneira santa e sábia com a qual o Senhor criou todas as coisas, governa todas as coisas, e por meio do Teu Filho, escolheu um povo para ser salvo em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, porque tudo quanto o Senhor faz é infinitamente perfeito. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque do Senhor, para o Senhor, pelo Senhor, foram criadas, são sustentadas e redimidas todas as coisas. Então, a parte que nos cabe, Senhor Deus, diante de tanta grandeza, é honrar o Senhor, é dar ao Senhor a glória que lhe é devida, é submeter ao Senhor a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, e dedicar toda a nossa existência para viver de modo digno do Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o culto que ora estamos iniciando, porque nos achegamos a Ti por meio da fé em Jesus Cristo, confiando que nele os nossos pecados são perdoados, as nossas dívidas são canceladas, nele somos feitos dignos de aparecer ou de comparecer na Tua presença. Aceita, Senhor Deus, a nossa adoração como expressão de gente que tem conhecido o Senhor, conhecido o Teu amor e que por causa disso tem amado o Senhor também.
Queremos te adorar, Senhor Deus, de todo o nosso ser. Adorar o Senhor com a nossa mente, com o nosso coração. Queremos, ó Pai amado, não estar apenas de corpo presente, mas queremos que todo o nosso ser esteja voltado para o Senhor nesta hora, de modo, ó Pai, que o Senhor tenha prazer no culto que ora estamos prestando a Ti. Recebe, portanto, a nossa adoração, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amados, vamos cantar para o louvor do nosso Deus, o hino de número 28. E desta vez, meus irmãos, seguindo aquela maravilhosa orientação da palavra de Deus, no sentido de que não devemos viver neste mundo ansiosos por nada, mas que podemos ter um coração cheio de paz, um coração cheio de alegria, um coração descansado, no conhecimento que temos de um Pai Celestial que nos ama, que a cada dia cuida de nós. Então a palavra de Deus nos ordena: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela súplica e pelas ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e vosso coração em Cristo Jesus. Vamos ter um momento de oração, então, entregando ao Senhor as nossas necessidades, confessando também a Ele os nossos pecados, porque nosso Deus tem prazer em nos perdoar, tem prazer em abençoar nossas almas. Oremos confiantemente e, colocando tudo nas mãos do Senhor, prossigamos em nosso culto, sem as preocupações do mundo lá fora, porque Deus está cuidando de nós.
Eu quero pedir que para esta oração nos esteja conduzindo a nossa irmã Terezinha. Oremos, meus irmãos. Pai, nós te adoramos, te agradecemos, Pai, porque estamos aqui na tua casa, como um povo teu, como igreja tua, para te adorar e te bendizer. Nós te louvamos por esse privilégio que temos, meu Pai. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia na vida de cada um de nós. E nesse momento de culto, Pai, que estamos prestando a Ti, Pai, que o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, Pai, esteja atento, alerta, para ouvir a Tua voz, para Te engrandecer, Senhor. Abençoa, Pai, cada família aqui representada, guarda e proteja de todo mal a cada um, Senhor. Que o Senhor esteja visitando a cada lado. Continua conosco, nos orienta, nos dirige em todas as coisas. Teu Espírito Santo venha a guiar e dirigir com ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos novamente cantar louvor ao nosso Deus, meus irmãos. Vamos entoar cânticos ao Senhor. Enquanto cantamos, os irmãos diáconos também estarão passando pela igreja e recolhendo as ofertas, os dízimos que são dados ao Senhor para a manutenção da sua casa. Gostaria de dizer àqueles que estão nos visitando nesta noite que o ofertar, o entregar os dízimos, é um ato de culto, mas que é um dever dos membros da igreja. Se você está nos visitando, mas você não veio preparado para isso, ou não é uma prática da sua igreja, não se sinta constrangido, você não é obrigado a participar, tá bem? Todavia, se assim desejar, sinta-se à vontade. Vamos cantar para o louvor do nosso Deus então. Mas agora pela cruz
Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto nesta noite, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas visitas que está conosco pela primeira vez. Sim, também em nosso meio, retorne mais vezes para ouvir a mensagem. A mensagem que o pastor vai nos trazer nessa noite, que vem de encontro a cada um de nós, para que nós possamos aprender cada vez mais da tua palavra. Nós te pedimos a tua bênção, ó Deus, pelas pessoas enfermas, Pai. Tu sabes dos problemas de cada um. Tu esteja com cada um deles, ajudando, livrando, todo mal. As pessoas que estão atendendo, o povo que deveria, Senhor, coisas que sejam para um que está trabalhando para a vida de cada um de nós. Nós te louvamos, ó Deus, pela oferta e o dízimo dessa noite, ó Pai. Tu esteja conosco, nos ajudando, nos livrando de todo mal e todo perigo. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Antes de nós nos voltarmos para a meditação desta noite, eu gostaria de dar oportunidade às crianças que estão conosco. Terá uma aula especial para elas. A irmã Terezinha já está ali à porta, será a professora das crianças. As crianças que desejarem, sintam-se à vontade para ficar, se preferirem ficar aqui, mas tem aula para as crianças também, tá bom? Terezinha irá conduzir. E será, irmãos, temos começado isso e vamos fazer todos os domingos, também de tal modo que as crianças terão assim uma parte especial para elas. A gente quer ver essa igreja cheia de criança, viu? Ô Rita, precisa multiplicar lá, fazer mais criança. Né? Queridos, enquanto as crianças saem, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez? Hoje a nossa meditação está no livro de Daniel, capítulo 2. E vamos iniciar lendo lá no capítulo 11, versículo 32. Os irmãos que desejarem poderão acompanhar a leitura aqui já nos nossos slides, né? Como é que chama? Slide mesmo, né? Transparência do meu tempo. 11:32, que é o versículo onde está o nosso tema para os nossos estudos em Daniel. E hoje vamos meditar no capítulo 2, quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Semana que vem a gente vai falar sobre o sonho propriamente dito, mas hoje vamos falar sobre a proeza de Daniel e seus companheiros ali no exílio da Babilônia, conforme se nos apresenta no capítulo 2. Capítulo 11, versículo 32 diz assim: aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Eu quero sublinhar a última parte deste versículo. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. E agora, meus irmãos, no capítulo 2, nós iremos ler primeiramente os versículos 1 a 28 e em seguida os versículos 46 a 49. É um texto longo para os nossos padrões de culto, mas um texto precioso, e então nós vamos ler ele totalmente, tá bom? No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para saber está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo.
Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e ligaremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no leito, são estas. Pure um momentinho agora e vamos para o capítulo 2, versículos 46 a 49, que conta o que aconteceu depois que Daniel interpretou o sonho do rei. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo
de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Até aqui, meus irmãos. A história deste capítulo aconteceu pelo menos uns 3 anos depois daquilo que nós meditamos na semana retrasada, quando falamos sobre o capítulo 1. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para onde Daniel e seus amigos haviam sido deportados por causa da guerra, ele surge aqui como um rei quase que onipotente. Nabucodonosor tem o direito de matar ou de dar vida, segundo o seu entendimento, a quem ele bem quiser. Ele tem autoridade para isso. Mas também não aparece aqui apenas como um homem cheio de autoridade sobre os seus súditos. Também aparece como um homem muito perturbado, espiritual e mentalmente. Tudo começou, de acordo com o versículo 29 aqui deste capítulo, numa certa noite em que, antes de dormir, Nabucodonosor ficou pensando a respeito do futuro. E quando ele dormiu, então ele sonhou. O sonho de Nabucodonosor nós vamos ver na nossa próxima meditação, quando voltaremos aqui ao capítulo de número 2. Mas diz aqui o texto para nós que quando Nabucodonosor acordou, ele já não se lembrava mais daquilo que havia sonhado. Isso já deve ter acontecido com você também, né? De você acorda, sabe que sonha alguma coisa importante, mas não se lembra do que aconteceu. E Nabucodonosor, então, depois que acordou, ele não conseguiu mais dormir, ele ficou perturbado. Ele sentia que o sonho era uma coisa muito importante, que tinha significado. E talvez, porque Daniel e seus 3 companheiros fossem recém-formados na academia de Nabucodonosor, eles não foram imediatamente chamados para interpretar o sonho. Nabucodonosor chamou outros dos seus servos, os caldeus. Aliás, ele tinha um número enorme de conselheiros espirituais, homens que aqui a Bíblia chama de caldeus, que neste sentido, que nesse texto aqui tem conotações religiosas, mas ele tinha também feiticeiros, ele tinha magos, ele tinha interpretadores de sonhos, astrólogos, uma gama enorme de conselheiros espirituais. Uma vez que Nabucodonosor era um homem pagão, um rei da Babilônia, ele tinha o direito, ou ele entendia, melhor dizendo, que todos os deuses das nações podiam por ele ser consultados, para que ele pudesse tomar as melhores decisões. Então ele chama aqui os caldeus, e ele quer saber 2 coisas desses conselheiros. Primeiro, ele quer saber o que ele sonhou. E segundo, ele quer saber o que significa, qual o sentido do seu sonho. E então, eles vêm e explicam para ele: olha, rei, o que o senhor está pedindo é muito difícil. Porque normalmente o que acontece? Alguém tem um sonho, vem e conta para nós aquilo que ele sonhou, e a partir daquilo que ele sonhou, nós podemos dar a interpretação. Então, ó rei, vive para sempre, mas conta para nós aquilo que o senhor sonhou. E o rei, além de perturbado espiritualmente e mentalmente, agora ele ficou mais curioso ainda, ele ficou furioso. E ele disse assim: olha, vocês estão querendo ganhar tempo, vocês estão querendo me enganar. E eu juro que se vocês não me disserem o que foi que eu sonhei e o que significa, que eu vou fazer das casas de vocês um monte de lixo. E eu vou destruir vocês. A vida de vocês está nas minhas mãos. E como os caldeus não tiveram que responder para Nabucodonosor diante disso, foi ordenado então a Arioque, o comandante dos militares, o comandante da guarda de Nabucodonosor, que matasse todos os conselheiros do rei. E Arioque saiu com esta ordem dada, saiu procurando os sábios do reino, os conselheiros do reino, e entre esses conselheiros estavam Daniel e os seus irmãos de fé,
a igreja do Senhor que estava reunida ali, servindo na corte da Babilônia. E quando Arioque chegou na casa de Daniel, Daniel, como diz o texto, com a sua prudência que lhe era peculiar, com a sabedoria que Deus havia dado para ele, perguntou: mas o que está acontecendo? E Arioque explicou. E ele fez um pedido. Ele disse assim: olha, não faça mal aos sábios da Babilônia, deixe-me primeiro falar com o rei. E eu vou procurar que o rei me dê um tempo para eu saber o que foi que ele sonhou. E o que significa aquilo que ele sonhou. E então Daniel foi até o rei, e o rei Nabucodonosor deu a ele o tempo que seria necessário para ele e seus amigos. Daniel foi para casa, contou para os seus irmãos na fé, e oraram para que o Senhor lhes mostrasse. Nós não sabemos quanto tempo demorou para que viesse a resposta de Deus. Mas numa visão durante a noite, Deus revelou um segredo a Daniel, e Daniel contou tudo para o rei. Como resultado, aquela pequena igreja, mais uma vez, se viu livre das garras do inimigo. O nome de Deus foi engrandecido. Não foi ainda o dia em que Nabucodonosor se converteu. Isso vai acontecer mais tarde, lá no capítulo 4. Mas aqui, ainda que sendo pagão, Daniel se curva perante Nabucodonosor se curva perante Daniel e reconhece o Deus a quem ele adorava como o maior de todos os deuses. Recordemos, irmãos, o povo que conhece ao seu Deus será forte, espiritualmente forte e ativo. No capítulo 1, nós lemos sobre a proeza de Daniel, cerca de 3 anos antes. Daniel e seus companheiros, num mundo de paganismo religioso, de tantas pressões espirituais e sociais, Daniel e seus companheiros resolveram se santificar. Resolveram não ceder às pressões para que eles se afastassem dos caminhos do Senhor. Eles se consagraram ao Senhor. E como resultado desta consagração, diz o texto do capítulo 1, Deus concedeu a eles dons espirituais, capacidades de sabedoria, de aconselhamento, para que eles pudessem agir em nome do Senhor ali na corte da Babilônia. E para Daniel, Deus acrescentou um dom a mais, o dom de interpretar sonhos. Uma vez então a gente considerou que a primeira proeza foi a proeza da santificação, de viver nesse mundo de conformidade com a vontade de Deus. E como resultado dessa sua consagração, eles receberam do Senhor a capacidade necessária para isso. Digo, meus irmãos, isto, como quem lê o Antigo Testamento, como um olho no Novo Testamento também. Porque segundo eu entendo, segundo nós entendemos, a igreja do Senhor, ela não começou no dia do Pentecoste, tampouco ela começou através dos apóstolos, mas a igreja do Senhor é o povo escolhido de Deus de todas as épocas da história. Mesmo que lá no Antigo Testamento não apareça no nosso idioma a palavra igreja, a igreja do Senhor já estava ali. E a igreja do Senhor estava dando o seu testemunho. Em toda a Babilônia havia núcleos judaicos, havia pessoas que serviam a Deus verdadeiramente. Homens como Ezequiel, por exemplo. Mais tarde, homens como Esdras e Neemias. Os profetas Ageu e Zacarias também deveriam estar ali já nesta época. Mas aqui nós temos uma pequena igreja reunida ali na corte. E essa igreja é testemunho do Senhor diante daqueles que vivem no governo da Babilônia. Aqui no capítulo 2, então, eu gostaria de destacar que homens que conhecem a Deus usam seus dons espirituais para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Há 4 observações a respeito deste assunto. A primeira delas é que estes dons foram dados a Daniel e aos seus companheiros
como resultado da consagração espiritual deles, como resultado deles terem se colocado diante de Deus para viver conforme a vontade de Deus. Eu quero destacar isso rapidamente, meus irmãos, porque é um assunto a respeito do qual temos falado bastante nos nossos estudos bíblicos de quarta-feira, os dons espirituais que Deus tem concedido à sua igreja e a cada um de nós individualmente. E na quarta-feira da semana retrasada, nós consideramos já esse texto que vamos ler agora, que se encontra em Romanos capítulo 12, no qual o Espírito Santo, falando por intermédio do apóstolo Paulo, nos ensina como é que cada um de nós pode experimentar os seus dons espirituais, ou pode conhecer os dons que Deus tem dado a cada um de nós. Vamos ler então Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2? Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando, e ele vai falar a respeito disso a partir do versículo 3 até o versículo 8, como é que os dons vão se manifestar na nossa vida para que nós prestemos a Deus um culto racional. E ele diz que o primeiro passo é que nós, entendendo todas as misericórdias que Deus tem realizado na nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual, coisas que Paulo já vem ensinando desde o capítulo 1 desta carta aos Romanos até o capítulo 12. Então Paulo diz assim: meus irmãos, eu peço a vocês, por causa de todas as misericórdias de Deus na vida de vocês, que vocês façam o seguinte: coloquem-se nas mãos do Senhor agora, entreguem-se ao Senhor num sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Coloquem nas mãos do Senhor tudo que vocês são, corpo, mente, todo o ser de vocês. Consagrem-se ao Senhor, não se conformando com este mundo, mas renovando a mente de vocês, pelo poder do Espírito de Deus que habita em vocês. E se vocês se consagrarem assim ao Senhor, vocês vão experimentar em suas vidas qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês vão ver que se vocês se consagrarem a Deus, não há o que temer, porque Deus é bom, Ele só deseja o nosso bem, Ele faz aquilo que é melhor para nós. Então coloquem-se nas mãos do Senhor. E aí, a partir do versículo 3, então, ele começa a falar dos resultados disso. O que é essa vontade boa e agradável de Deus? Falando a respeito dos dons espirituais. Olha, irmãos, Daniel e seus companheiros viveram muito tempo antes do apóstolo Paulo escrever estas coisas. Mas vocês notaram que eles fizeram exatamente isso? Quando eles resolveram não se contaminar com o mundo, e quando eles resolveram, então, viver para a glória de Deus em todo o comportamento deles, o resultado foi que Deus concedeu a eles muito mais sabedoria do que todos os outros sábios. Concedeu a Daniel, especialmente, o dom de interpretar os sonhos das pessoas, de tal modo que Daniel e seus amigos puderam glorificar a Deus, usando aquelas capacidades espirituais que Deus concedeu a eles. Meus irmãos, esse é o caminho através do qual nós também podemos experimentar as capacidades ou os dons com os quais Deus quer usar a nossa vida. Cada um de nós precisa conscientemente entregar ao Senhor tudo o que é, tudo o que tem, o seu dinheiro, os seus bens materiais, o seu corpo, a sua mente, o seu tempo de vida neste mundo, a sua situação social, a sua profissão, entregar-se totalmente ao Senhor, dizendo assim mais ou menos: Senhor, eu fui comprado pelas tuas misericórdias através do sangue precioso de Jesus. Senhor, uma vez que eu fui comprado pelo sangue de Jesus, a minha vida é tua. Eu estou aqui para fazer o que eu querer, seja o que for, em que área for da minha vida. Senhor, o meu corpo é teu, a minha mente é o Senhor, é do Senhor. Como é que diz o Apocalipse?
digno é o Cordeiro de receber toda a honra, glória, sabedoria, poder, riqueza, porque tudo vem das mãos do Senhor, tudo foi comprado com o seu sangue precioso. Quando alguém faz isso, esse alguém então experimenta os seus dons espirituais acontecendo em sua vida. Foi isso que Daniel e seus companheiros fizeram. Portanto, a primeira observação é essa: conhecer o seu dom, a maneira como Deus quer usar você, tem como base a sua consagração nas mãos do Senhor. Você reconhecer que a tua vida não é tua, que a tua vida pertence a Deus. Você reconhecer que você não é teu, que você pertence a Deus. Segunda observação que eu gostaria de fazer, meus irmãos, é que esses jovens aqui, 17, 18 anos no máximo, eles usaram os seus dons num ambiente congregacional. Por isso eu quero dizer assim, que não era cada um para si, Deus para todos. Eles eram a igreja do Senhor ali naquele lugar, na corte da Babilônia. E estou usando a palavra igreja ou a palavra congregação não no seu sentido institucional, não no seu sentido de organização, mas no sentido de organismo, porque a Bíblia diz que a igreja, o povo de Deus, é um corpo, é o ajuntamento dos escolhidos de Deus, daqueles que amam o Senhor e nele têm a sua fé. Daniel e seus companheiros, simplesmente, eles não tinham lugar para se reunir. Eles não eram uma instituição religiosa, ao contrário, eram um grupo de pessoas que viviam no mesmo lugar e que tinham fé no mesmo Deus. E então eles não resolvem, como eu já disse, viver cada um para si e Deus cuida de todos. Mas eles entendiam que a vida deles estava unida através da fé no Senhor Deus. Ele sabe, Daniel, que ele tem irmãos da fé, e ele sabe que precisa do companheirismo deles. Então surge uma situação muito difícil para ele e seus amigos ali na Babilônia. E não é só interpretar o sonho, ele também precisa saber o que foi que Nabucodonosor sonhou. Já aconteceu de você ter uma ideia mais ou menos parecida com essa? Você sonhar uma coisa e querer que o outro saiba o que você sonhou? É claro que não. Mas Nabucodonosor, o onipotente, como ele se julgava, era isso que ele queria saber. Então Daniel está diante de uma situação muito difícil. E o que ele vai para casa? O que ele faz? Ele vai para casa e ele apresenta a situação aos seus irmãos. Não conta para os demais conselheiros, para os demais sábios da Babilônia. Isso é uma coisa que eles precisam resolver e eles vão enfrentar juntos aquela situação. E os 4 se põem a orar. Irmãos, eu quero fazer uma aplicação bem prática para nós também, na nossa situação de hoje. E eu creio que meditar nisto nos dias de hoje é importante para nós por várias razões. Uma delas é que muitas vezes nós, os crentes, nos encontramos em um contexto semelhante aos fiéis aqui daqueles dias. Grande parte da igreja do Senhor estava no exílio, estava numa terra estranha por causa dos seus pecados. Havia aqui e ali homens fiéis a Deus, homens que continuavam a servir ao Senhor, mesmo no meio das suas dificuldades. O povo escolhido, o povo de Deus, de modo geral, embora houvesse aqueles poucos homens fiéis, estava espiritualmente frio. Havia se apartado dos caminhos do Senhor. Tanto haviam se afastado que, por causa dos seus pecados, tinham sido levados para o exílio na Babilônia. Embora fosse o povo da aliança com o Senhor, aliança feita no sangue do Cordeiro, a maior parte dos israelitas estava desinteressada em fazer a vontade de Deus. E alguns poucos que manifestavam algum interesse religioso, nos dizem os profetas Jeremias e Ezequiel, eles só queriam ouvir pregações agradáveis, pregações que falassem de palavras de paz, que não haveria disciplina do Senhor sobre eles. Ouviam pregações que deveriam ser para eles como canções de amor. Além disso, eles não queriam saber de mais nada. Mas no meio de toda essa frieza espiritual,
o que esses 4 aqui resolvem fazer? Eles decidem que vão se unir e decidem que vão viver uma vida consagrada a Deus. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui um grupo muito pequeno, mas nós vemos um grupo muito unido para buscar a vontade de Deus. Um grupo consagrado, um grupo que decidiu não se contaminar. Irmãos, esses 4 jovens devem ser exemplos para nós. Muitas vezes, quando nós olhamos ao nosso redor e percebemos tanta frieza espiritual, tanto afastamento do chamado povo de Deus, afastamento da presença verdadeira do Senhor, onde tantas pessoas que se dizem cristãs simplesmente querem ser imitadoras do mundo nos seus descaminhos, como se não houvesse possibilidade de santificação nos dias de hoje, como se a igreja, para ganhar os de fora, devesse ser mundana. Quantas e quantas vezes nós não nos sentimos desanimados quando vemos que somos parte de um grupo que, comparativamente falando, é tão pequeno em número. E muitas vezes nos sentimos até mesmo tentados a deixar esse pequeno grupo e ir para um lugar mais atraente, para um lugar onde aparentemente muitas pessoas estão se tornando religiosas. Num tempo em que muitas pessoas querem fazer parte de igrejas sem ter compromisso com a igreja. Num tempo em que muitas pessoas que têm capacidades, ao invés de usarem as suas capacidades para a glória de Deus, estão procurando erguer um nome para si mesmos, que estão buscando autopromoção. E tantas vezes a gente pensa como aquele irmão lá que escreveu o Salmo 73. O que adianta procurar uma vida de santidade se a gente enfrenta tantos problemas neste mundo e ficamos nos sentindo desanimados nas nossas dificuldades como igreja pequena, nos nossos apertos? Mas, irmãos, não precisa ser assim. Quando nós olhamos para Daniel e seus companheiros, nós percebemos que a coisa mais importante não é se você está assim no meio de uma assembleia do tamanho da torcida de um time famoso de futebol. Isso não é o mais importante. O mais importante é você ter um compromisso com Deus. E como resultado desse compromisso com Deus, de você estar servindo ao Senhor, não importa o número de pessoas que esteja com você, você vai se manter nos caminhos do Senhor. Esses homens aqui, esses 4 jovens, eles têm um compromisso com Deus no céu. E vejam a visão que eles têm de Deus. Versículos 20 a 22, ele diz assim: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Veja, Daniel, mesmo que ele esteja num grupo pequeno, ele sabe quem é o Deus a quem ele está servindo. E ele diz que Deus é o que tem todo o poder, toda a sabedoria no universo inteiro. Não somente a sabedoria que os homens recebem em ocasiões especiais, mas toda a sabedoria que existe tem a sua origem em Deus. A Deus, diz aqui Daniel, pertence o poder, e não a Nabucodonosor, ou a qualquer outro rei que seja. Aliás, eu acho uma arrogância desmedida, eu acho uma verdadeira piada, quando alguém falando a respeito do presidente de uma certa nação que existe do lado norte, do hemisfério norte, diz assim: o homem mais poderoso da terra. Irmãos, não existe um homem mais poderoso da terra. Nabucodonosor podia se achar o homem mais poderoso da terra, mas não era. No momento em que Deus tocou nele para discipliná-lo, Nabucodonosor foi um louco, porque ao Senhor pertence o poder. Ele coloca reis e destitui reis.
Ele coloca autoridades e as destitui também. Ele governa todas as coisas. Mais tarde houve um outro homem que se achava todo poderoso, um homem chamado Herodes. Um dia Herodes foi para uma cidade chamada Cesareia. E diz um historiador chamado Flávio Josefo que enquanto ele estava em Cesareia, ele se apresentou numa arena e ele estava com umas roupas bonitas e o sol bateu nas roupas de Herodes e as roupas ficaram resplandecentes. Então o povo começou a gritar: é um Deus, é um Deus, é um Deus. E Herodes achou aquilo tudo muito bonito. Mas diz Flávio José que na mesma hora Herodes ficou com uma dor nos intestinos. A Bíblia fala simplesmente assim: e Herodes, comido de bichos, morreu. Flávio José diz que isso levou 4 dias, aquela dor nos intestinos. E quando Herodes morreu, as entranhas se lhe abriram e os intestinos dele estavam podres. O que eu quero ilustrar com isso, meus irmãos, é que não existe homem poderoso na terra. Tudo está sob o controle de Deus. Todas as coisas. Ele estabelece reis e remove reis. Ele controla os tempos e as estações, diz Daniel. Ele determina os lugares da nossa habitação. Ele é um Deus que também orienta, que livra, que atenta para os seus, para o bem daqueles que o buscam. O que eu quero destacar com isso é que, como Daniel, como fez ele e seus companheiros, cabe a cada um de nós também decidir, resolver em nosso coração o que nós vamos fazer. Se nós vamos ceder às pressões da vida, ou se nós vamos nos consagrar a Deus. Se nós vamos ceder às pressões deste mundo, ou se nós vamos nos consagrar à palavra de Deus. Se nós vamos servir o mundo, ou se nós vamos servir a igreja do Senhor Jesus. Se nós vamos nos isolar, nos afastar da igreja, afinal de contas a igreja é um grupo pequeno, ou se nós estaremos unidos aos nossos irmãos. Se nós vamos andar com a grande multidão, ou se nós vamos decidir não nos contaminarmos. É algo que cada um de nós precisa, no seu dia a dia, decidir que vai fazer. Porque o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Em terceiro lugar, eu gostaria de destacar que estes dons de Daniel e seus companheiros também foram exercidos num contexto de total dependência de Deus, de oração, como nós vemos aqui. Deus concedeu a Daniel, em sua soberania, o dom de interpretar sonhos. Não concedeu a mesma coisa aos seus outros irmãos igualmente consagrados. Os dons deles eram outros. Como também Deus faz com toda a sua igreja, conforme nos diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, quando ele diz que o Espírito de Deus concede a cada um individualmente dons como lhe apraz. Porque na igreja, a alguns Deus concede dons da palavra, que podem ser dons de ensino, de pregação, de aconselhamento, dons da palavra através da música, da salmodia. A outros Deus concede dons diaconais, como servir, contribuir, exercer misericórdia. E da mesma forma, aqui com Daniel e seus companheiros, embora eles fossem do mesmo grupo, eles tinham dons diferentes. E agora eles se deparam com uma situação acima da rotina. E eles se unem então, e eles vão a orar, e eles vão pedir que Deus revele para eles o que está acontecendo. Há uma promessa no Novo Testamento, meus irmãos, que embora seja uma verdade falada ali, é uma verdade desde o começo dos tempos. Em Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20, o Senhor Jesus diz assim: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, e porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Daniel e seus amigos sabiam que era desse jeito.
Talvez eles tivessem em mente o que diz o Salmo 133. Quão bom quanto só adeptos, irmãos, vivam em união. Ali o Senhor coloca a sua bênção. Talvez esse salmo não tivesse sido escrito ainda, mas eles tinham essa verdade em seus corações. Então eles se reúnem para orar, para expressar a sua dependência de Deus. Eu acho muito interessante a explicação que um puritano chamado Thomas Godwin, estava lá na Assembleia de Westminster também, ele, escrevendo a respeito deste último texto aqui, ele fala sobre a palavra concordar. Se dois dentre vós concordarem, e ele diz o seguinte, que a palavra grega é sinfonesosim. Breno, isso te lembra alguma coisa? Sinfonesosim? Não? Então eu vou explicar para o irmão que é músico. Estou brincando com o Breno. É porque a palavra sinfonesosim, dela vem a nossa palavra sinfonia. Agora, como é fácil, né, irmão? Eu leio errado aqui o texto grego, leio com dificuldade para que eu não adivinhe, não é? A palavra grega é sinfonesosim, da onde vem a nossa palavra sinfonia. E ela quer dizer literalmente tocar junto, ou melhor, seguindo Thomas Godwin, sentir a mesma coisa. Então, quando a gente fala de sinfonia em música, é todo mundo tocando em harmonia, não é? Este é o sentido. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, e houver harmonia entre eles, tudo que eles falarem na terra será concordado também no céu, será atendido, será concedido por meu Pai Celeste, porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Irmãos, é exatamente isso que Daniel e seus companheiros experimentam aqui. Eles têm um grande problema diante deles, eles precisam resolver, e olha, quando eles oram em plena harmonia de coração. Eles estão pedindo a Deus que se manifeste, e que ensine, que oriente a eles o que eles devem fazer. Foi exatamente isso que Jesus falou, muito tempo depois, que Daniel e seus companheiros fazem aqui no nosso texto. Vamos mais uma vez fazer uma aplicação para nós, para os nossos dias. Cada um de nós tem um dom espiritual, pelo menos. Cada um de nós que se consagrou ao Senhor tem uma capacidade espiritual com a qual pode servir a Deus. Mas, meus irmãos, Deus não quer que nós vivamos isoladamente uns dos outros. Ao contrário, a Bíblia nos diz que nós, Igreja do Senhor, somos como um corpo humano. Essa é a comparação que o apóstolo Paulo faz. E o corpo humano, ele não tem um membro só, diz o apóstolo Paulo, ele tem vários membros. Ele tem mãos, ele tem pés, ele tem boca, ele tem olhos, ele tem pernas. E esses membros do corpo, eles, ao mesmo tempo que dependem uns dos outros, eles se completam uns aos outros. Imagina, por exemplo, se eu quero ir até o lugar onde eu resido, daqui para lá. Irmãos, não adianta as minhas mãos se dirigirem em direção a onde eu moro. Eu preciso que os pés me conduzam até lá. Eu dependo dos meus pés. Da mesma forma, qualquer outra parte do meu corpo, para que possa cumprir a sua função, depende do restante do corpo. Eu não posso dizer para uma das minhas mãos, não preciso de você, diz o apóstolo Paulo. Nenhuma parte do corpo pode viver sozinha. Ao contrário, uma vez que nós somos um corpo, nós precisamos nos ajudar mutuamente. É isso que Daniel e seus companheiros entendem, e é isso que eles vivem. Eles estão ali, juntos, para buscar a vontade do Senhor. Estão juntos porque é através dessa unidade que o Senhor vai se fazer presente entre eles. Estão juntos orando, porque Deus vai intervir como resposta às suas orações. Estão juntos em harmonia de coração, porque é o amor o vínculo da perfeição. É através da oração que se alimenta a fraternidade espiritual. É para a oração, para a igreja em oração, desculpem, que Jesus faz as suas promessas. Então, mais uma aplicação para nós. Irmãos, eu não tenho como superestimar a importância
da igreja. Alguém poderia me trazer um pouco de água, por favor? Não é Covid não, viu? Esquece de ontem. Eu não tenho como superestimar, supervalorizar a importância da igreja unida em oração. Não tenho como supervalorizar. Obrigado, meu amor. Está vendo, gente? Como ele precisa uns dos outros. Eu não tenho como superestimar a importância da harmonia da igreja. Esses homens aqui entendem isso. E porque eles não deixam de estar juntos, porque eles não deixam de orar, eles também não deixam de fazer diferença no mundo em que eles estão. Eles não deixam de ser usados por Deus. Quarta observação que eu gostaria de fazer, meus irmãos. E agora? E agora para tomar essa água? Cadê meu conselheiro Breno? Ah, tá. Vou baixar a massa. Obrigado pela paciência, irmãos. Quarta observação. Os dons foram exercidos em conjunto, num contexto de oração, na expectativa de que Deus iria intervir. Daniel e seus companheiros entendem que Deus não está lá no céu, sozinho, sem fazer nada, mas que quando o seu povo o busca, Deus intervém. Versículos 16 a 18 dizem assim: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios na Babilônia. Eu quero chamar a atenção agora, meus irmãos, para este fato. Daniel e seus companheiros esperavam que Deus respondesse. Eles não estavam ali vivendo a religião deles como se apenas fosse, assim, um evento psicológico, uma atitude dentro do coração deles. Mas eles criam, eles sabiam da realidade da presença de Deus. Que Deus é um Deus vivo e que Deus responde. Eles entendiam que oração não é um monólogo, só você falando e Deus calado lá no céu. Ao contrário, eles tinham a certeza de que a oração é um diálogo. Eu gostaria de destacar este fato, que quando devemos, ou quando oramos, ou quando falamos com Deus, nós devemos ficar na expectativa de que Deus irá responder às nossas orações. Quero citar o profeta Abacuque. Abacuque capítulo 2, versículos 1 e 2. Capítulo 1 de Abacuque, ele estava orando a Deus e perguntando a Deus o que estava acontecendo nos seus dias, porque os babilônios estavam vindo, logo ia chegar o tempo da invasão, da conquista de Jerusalém, e Abacuque estava perplexo diante daquela situação. Então ele ora, pedindo que Deus falasse com ele. E depois no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele fala o que ele fez depois da sua oração. Diz assim: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. E aí Nabucodonosor então fala qual foi a profecia, a palavra que o Senhor deu para ele. O que eu quero destacar é que Abacuque ele orou na expectativa de que Deus lhe responderia. Então ele orou e ficou prestando atenção. Eu quero citar novamente Thomas Godwin. Ele faz uma comparação muito interessante, quando ele diz assim:
Vamos supor que você fale com um amigo seu, que você esteja conversando com um amigo seu. E aí, por exemplo, eu esteja conversando com o Josué, e eu pergunto assim: Josué, como foi a sua semana na escola? E o Josué abre a boca para me responder, eu viro as costas e vou embora, e deixo o Josué falando sozinho. O que vocês achariam disso? Ninguém fala desse jeito com um amigo. Quando você fala com um amigo, você fica na expectativa de que ele vai te responder. Ora, muitas vezes a gente faz exatamente o contrário com Deus. A gente fala um monte de coisa para Deus e não fica esperando um retorno, não fica esperando uma resposta. Abacuque fez diferente, ele falou: eu vou prestar atenção, porque Deus vai falar, Ele vai me revelar aquilo que eu estou precisando tanto de ouvir da parte do Senhor. E o Senhor então fala com Abacuque. Meus irmãos, os deuses feitos de pedra têm boca, mas não falam. Mas o nosso Deus não é assim. Os deuses feitos de madeira, as imagens de escultura, têm mãos, mas não tocam em nada. Eles têm pés, mas não andam, eles precisam ser castigados. Mas o nosso Deus é o Deus vivo que fala conosco. Ele fala na Bíblia, Ele fala à nossa mente, Ele fala ao nosso coração, Ele fala através da sua pregação, da pregação da sua palavra. Ele fala através do conselho de irmãos cheios do Espírito Santo, irmãos mais maduros. Ele fala até mesmo através das circunstâncias. Nós podemos ver a mão de Deus, o falar de Deus aos nossos corações, se tão somente estivermos com a palavra de Deus habitando no nosso coração. De acordo com isso, Deus fala conosco também de acordo com as nossas necessidades. Eu acho preciosa essa passagem do Salmo 85, versículos 7 e 8, onde está escrito assim: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. E depois de orar, o salmista diz assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois Ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Sim, se você busca, Deus fala com você, Deus se manifesta a você, Deus orienta a tua vida. Daniel e seus amigos oraram com esta confiança. Ok? Por favor, não faça nenhum mal com os sábios. Nós vamos para casa orar, e Deus vai revelar este mistério. E Deus falou. Muito tempo mais tarde, temos uma outra situação onde nós vemos esse princípio se manifestar. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim para nós: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Se percebe a semelhança? Homens consagrados, os líderes da igreja de Antioquia, orando, servindo juntos ao Senhor, e o Espírito Santo fala aos seus corações, dizendo: separem-me Barnabé e Saulo. E a partir disso, então, começa a primeira viagem missionária da história da igreja do Novo Testamento, que foi um padrão para muitos outros missionários, através desses 2000 anos de história da igreja, tal como nós a conhecemos agora. Da mesma forma, oremos juntos, busquemos ao Senhor e prestemos atenção, porque quando a gente faz isso, Deus fala. Vamos concluir, meus irmãos, a nossa meditação, fazendo algumas aplicações para nós. Daniel e seus amigos conheciam Deus, por isso eram fortes, por isso fizeram grandes coisas para Deus. Qual foi a proeza sobre a qual nós vemos aqui no capítulo 2? O uso dos seus dons, em harmonia com os seus irmãos,
em oração, em dependência de Deus, em comunhão e na expectativa de que Deus ia fazer as coisas. Na expectativa do mover de Deus em suas vidas. Amados, como diz o apóstolo Paulo, essas histórias que a Bíblia nos conta, elas são para nós. Elas são para a nossa consolação, para que através daquilo que a Bíblia nos ensina, nós também tenhamos esperança. São histórias que o Espírito Santo nos conta para o nosso exemplo. Então eu quero, em nome de Jesus, fazer 4 coisas agora. Primeiro, me alegrar com os que se alegram com aquilo que eu acabei de falar. Porque eu sei que entre vocês há pessoas que certamente têm ouvido Deus falar com vocês. Pessoas consagradas. Pessoas que dedicaram suas vidas a fazer a vontade do Senhor. E que têm experimentado o falar de Deus nas suas tribulações, nas suas lutas. Que têm experimentado o consolo do Senhor, o seu fortalecimento, a sua orientação, a sua bênção e a sua provisão. E se você é uma pessoa assim, certamente você se alegra com as coisas que Deus tem feito em você e por você e para você. São sinais do amor do Senhor para com você. São sinais de que Deus está ao teu lado. Porque se nós temos comunhão com Deus, nós nos alegramos, não é tanto pelas bênçãos que nós recebemos do Senhor, não é tanto por aquelas coisas que Ele nos concede, pelas vitórias que Ele nos concede, mas a nossa maior alegria, o nosso maior motivo de gozo, acima de tudo, é saber, como disse Jesus, que o nosso nome está escrito no céu. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Então, mesmo que você seja uma pessoa que passe por muitas provações, se você é uma pessoa que escuta Deus falar com você, você sabe que felicidade é essa. E é por isso que a gente deve se regozijar. É por isso que nós devemos nos alegrar. Mas em segundo lugar, eu quero também, em nome de Jesus, consolar aqueles que se encontram desanimados. Pois o Senhor nosso Deus, irmãos, Ele não está conosco só quando nós estamos nos sentindo felizes e orientados. Porque Deus é o Deus que conforta os abatidos. É o que consola o coração dos aflitos. É o Deus que habita no alto e sublime trono, mas que também habita com o abatido e preocupado, com aquele que está cercado de perplexidades nesta vida e que muitas vezes se sentem fracos e que muitas vezes se sentem em pouco número. Se esse é o seu caso, meu irmão, não desanime. Veja o exemplo dos nossos heróis aqui. Eles eram poucos, pressionados, mas confiantes, e unidos, e consagrados, e gente de oração. Veja qual foi o resultado disso. O fim que o Senhor lhes deu. Então não desanimem, continue orando. Continue com a igreja do Senhor. Continue servindo. Use os seus dons. Cada um na sua função, cada um no seu encargo, mas unido com o povo de Deus, de coração, de alma, de pensamento. Eu penso que juntos nós podemos, como igreja do Senhor neste lugar, exercer um grande ministério de oração, que devemos separar tempo para isso, algo para o qual o Senhor nos chamou e quer que nós façamos. Então façamos a vontade de Deus. Irmão desanimado, porque o Senhor é com você também. Mas em terceiro lugar, eu gostaria de exortar os descomprometidos. Porque, amados, existem pessoas que fazem parte das igrejas que são relaxados com as coisas de Deus. São desmazelados. Existem pessoas que não se importam com a igreja. Se ela vai bem ou se ela vai mal,
se ela está sofrendo ou se ela está feliz. Eles não sabem, não querem saber quais são seus dons, ou sabem e não se preocupam em usá-los, não sabem as necessidades da igreja, ou se sabem, não se importam, porque estão apenas olhando para o próprio umbigo. E na presença de Deus, eu quero dizer para aquele que não tem compromisso com a igreja: você está roubando a igreja. Você está sendo infiel à aliança que você fez com Deus e com a sua igreja. E está em pecado por causa disso. Deus não tem prazer em gente descomprometida. Deus não tem prazer em gente que não se consagra. E na presença de Deus, eu quero dizer que um dia você vai prestar contas a Deus. E você vai se chegar diante do trono de Deus e vai ser responsabilizado pela maneira como você viveu neste mundo. Se você está usando para a glória de Deus os seus dons e talentos, ou se você apenas está preocupado consigo mesmo. Se você está preocupado com o reino do Senhor, ou se você apenas quer desfrutar de bons momentos agradáveis na igreja, mas não quer dar o seu sangue por causa dela, não quer dar o seu tempo para a igreja. Você prefere a cama do que vir para a igreja, para a casa do Senhor. Você prefere usar o seu dinheiro, que não é teu, que é do Senhor. Você prefere gastar com muitos lanches lá do McDonald's e tem dó de contribuir para a obra missionária. Ah, meu irmão, se você está vivendo desse jeito, eu volto a dizer, você está pecando. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de gente relaxada. Então, pare de brincar de religião. Pare de brincar com Deus, porque com Deus não se brinca. Pare de brincar de ser crente, pois de Deus não se zomba. Arrependa-se, confesse seu pecado ao Senhor e coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, conforme fizeram aqueles jovens aqui no nosso texto. E por fim, amados, eu quero encorajar a todos. Vamos servir a Deus. Vamos conhecer mais o Senhor. Vamos orar mais. Vamos meditar mais nas Escrituras Sagradas. Vamos perseverar. Vamos sustentar a igreja, pois o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, ativo e fará proezas. E por último, diz a palavra, irá descansar, mas no dia do juízo final se levantará para receber a sua herança. Você quer naquele dia se levantar para receber a sua herança? Siga no caminho desses homens que conheceram a Deus. Amém. Semana que vem, amados, voltaremos a este capítulo e veremos as maravilhas que o Senhor revelou a Daniel. Vamos, nesse momento, orar, pedindo a Deus que aplique em nossas vidas a sua santa palavra. Eu quero solicitar ao nosso irmão André que, por favor, nos conduza em oração neste momento. Após a oração do André, nós iremos cantar um hino ao Senhor, que logo será colocado aqui, então será lido. Vamos orar mesmo sentados, irmãos, oremos. Qual é o hino que nós iremos cantar? O hino de número 18. Deus dos antigos. Ah, que lindo. Vamos louvar ao Senhor.
Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Espírito Santo, seja, meus irmãos, convosco, hoje e para sempre.